Olá, seja bem-vindo, bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 27 de janeiro de 2022. Nós já estamos finalizando, vamos partindo para a reta final do livro de Êxodo. Uma bênção, né? Estamos avançando rapidamente. Hoje nós vamos ler Êxodo, capítulo 27, 28 e 29. Nós vamos continuar aqui lendo sobre as instruções do altar, do holocausto, instruções para o pátio, iluminação do tabernáculo, roupa dos sacerdotes, modelo do peitoral, modelo do sacerdote, do colete do sacerdote, outras peças de roupas para os sacerdotes e a consagração destes sacerdotes. Uma leitura gostosa e importante para nós que estudamos a palavra de Deus e temos um pouquinho desse pano de fundo. Maravilha? Lembra? Like, joinha, se inscrever, compartilhar com alguém. Eu já expliquei algumas vezes por que eu faço isso. Nós fazemos isso porque amamos as pessoas e nós queremos também dizer à plataforma, ao YouTube, que esse conteúdo é um conteúdo bom, que nós gostamos e que queremos que o YouTube também compartilhe com outras pessoas. Mas nada substitui o seu tete a tete, conversar com as pessoas, como eu tenho recebido no WhatsApp aqui, várias mensagens o tempo todo, dizendo: pastor, me inclua aí na sua lista, porque nós vamos continuar juntos esse ano. Eu falo: muito bem, está colocado. Tá bom, gente? Então não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito e vamos juntos. Capítulo 27, instruções sobre o altar dos holocaustos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor abençoe a minha vida nesta leitura. E peço também, Senhor, que o Senhor abençoe a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Abra-nos o entendimento, Senhor, para ver a beleza e a grandeza da Tua palavra. Em nome de Jesus. Êxodo 27, 1. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Com todo respeito e não querendo difamar aqui o altar do holocausto, aquele churrascão que você tem que mexer com o garfo, tal, tirar cinza, etc, etc. Era uma grande churrasqueira, em outras palavras, onde era queimado o holocausto e a fumaça, o aroma subia à presença do Senhor. Versículo 4. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a à meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas, dos 2 lados do altar. Quando ele for transportado, o altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Instruções para o pátio. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado e com cortinas de linho finamente tecidos. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,25. Então ele era assim, né, retangular, né? Tinha 22,5 metros de largura por 45 de comprimento, né? Quase o dobro de comprimento.
terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça-a de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiadas em sua base, sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecidos, com 2,5 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Então a gente percebe que, na verdade, a tenda tinha 45 metros por 22,5 de largura e o pátio externo também tinha 22,5 metros de comprimento. Então, praticamente aí a metade do tamanho da tenda era esse pátio externo. A iluminação do tabernáculo. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna, que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Capítulo 28. Vamos lá. As roupas dos sacerdotes. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Estas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos dele vestirem quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e tecido azul, roxo e vermelho, o modelo do colete sacerdotal. Vamos ver essa parte agora. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando os fios de ouro e os fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças unidas no ombro por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Versículo 9. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras da forma que o ourives grava um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigranas de ouro.
prenda-as às ombreiras do colete sacerdotal, como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre seus ombros, como lembrança contínua, sempre que apresentar-se diante do Senhor. Faça suportes para as pedras com filigranas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro e prenda-as aos suportes de filigranas sobre as ombreiras do colete. O modelo do peitoral. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral das decisões. Confeccione-o de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 metros. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira, uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro, cada pedra representando um dos 12 filhos de Israel, e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra, como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fios traçados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes às filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Assista o vídeo que eu coloquei lá no meu Telegram, onde fala do tabernáculo e também dessas roupas sacerdotais. Está lá no meu Telegram, aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar. Mais uma vez, rapidamente, o que é o Telegram? É um concorrente do Zap, e eu uso ele porque lá dá para você colocar mais pessoas dentro de um único grupo, tá bom? É simples, é só você baixar no seu celular, colocar o seu número de telefone, entrar no link que está aqui na descrição do vídeo e você já vai estar habilitado para ver todas essas maravilhas. Versículo 28. Depois prenda as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre seu coração, no peitoral, para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante de Deus. Dentro do peitoral, para as decisões, coloque o Urim e o Tumim, para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Essa peça, Urim e o Tumim, ele era usado para tirar sortes, e então aquele que aparecesse lá como o que desse era a decisão que o Senhor estava abençoando. Então, como saber? Eles usavam essa peça chamada Urim e Tumim para entender melhor a decisão de Deus relacionada a alguma coisa. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. Outras peças de roupas para os sacerdotes. De uma só peça de tecido azul, confeccione o manto que é usado com o colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo, vermelho e prenda-as à borda do manto,
com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercaladas por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor no lugar santo e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela, como em um selo, as palavras santo para o Senhor, ou seja, separado para o Senhor, né? Prenda a tiara a um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão. Arão a usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa, para que o Senhor aceite o seu povo. Gente, é engraçado, né? Assim, Jesus, né, nos substituiu, o Santo entrou, né, no nosso lugar, nos substituindo, e todo o nosso pecado foi sobre ele, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que fala também, né, no Novo Testamento que Jesus entrou no Santo dos Santos, né? Ele rasgou esse véu, então ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Aleluia. 39. Teça uma peça bordada. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino. Com o mesmo linho faça o turbante. Confeccione também um cinturão e enfeite-o com bordados coloridos. Faça os filhos de Arão, ou melhor, para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas, e em seguida unja-os e consagre-os, santifique-os, para que sirvam como meus sacerdotes. Faça também roupas debaixo de linho. Faça também roupas debaixo de linho para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas, como se fosse ali uma saia, né? Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo, não levarão a culpa alguma sobre si e não morrerão. Não levarão culpa nenhuma, né, sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Capítulo 29 e último. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando a farinha de trigo da melhor qualidade, sem fermento, faça pães, bolos, misturados com azeite e pães finos, untados com azeite. Coloque-os em um cesto só, e apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com suas roupas ou com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado, com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura, ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes permanecerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar.
Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos e o lóbulo do fígado e os dois rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta para o pecado, ou como oferta pelo pecado. Versículo 15. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de 2 carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e pernas. Coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo e queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e a peça de Arão e seus filhos. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco do sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagradas. Versículo 22. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermento, colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que seja movido para o alto, como oferta especial para o Senhor. Depois, tome os pães das mãos deles e queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor, como oferta especial para ele. Depois tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa que foram movidos para o alto diante do Senhor, como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente dele e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. O descendente que o suceder como sumo sacerdote, vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne, junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para a sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. Esse é o modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia, sacrifique um novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo.
Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo e tudo que o tocar se tornará santo. Esses são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia, ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e o outro ao entardecer. Junto com um deles, ofereça suas medidas de farinha, da melhor qualidade, misturadas com 1 litro de azeite puro, de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com as ofertas de farinha e vinho, iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Estamos concluindo aqui já a leitura. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então virei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Aleluia! Graças a Deus por Jesus Cristo, que veio e cumpriu tudo isso. Mas não quer dizer que nós hoje não tenhamos que ter o mesmo temor, a mesma devoção. Pelo contrário, devemos ter sim. Então, louvado seja Deus por Jesus, que nos substituiu, senão estaríamos até hoje matando animais, fazendo tudo isso que fazem, né? Misericórdia. Então, obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, e Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor falou ao nosso coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, e até amanhã. Lembra do seu like, do seu joinha, e compartilhe com alguém. Até amanhã.